Chegou o dia de mais um episódio da série Desenhando a Bíblia de Capa a Capa. Hoje vamos estudar os capítulos 24 e 25 de Gênesis. Não sai daí! Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Muito prazer, meu nome é Patrícia Jacobi. Se você chegou por aqui e ainda não é inscrito no canal, clica aí no botãozinho vermelho para não perder nenhum estudo bíblico, beleza? E me segue lá no Instagram também, @desenhando.a.biblia. E só pra você saber, eu tô um pouquinho rouca, então não liga não pra essa voz, hein? Bom vídeo! O capítulo anterior termina com o falecimento de Sara, e o capítulo 24 começa com Abraão, que agora já tinha cerca de 140 anos, chamando seu servo mais velho, que provavelmente seja Eliezer, e pede para ele ir à sua terra buscar uma esposa para o seu filho Isaque, a fim de dar continuidade à sua linhagem. Isaque já tinha 40 anos nessa ocasião. Abraão fez o servo jurar que não escolheria uma mulher cananeia, ou seja, das terras onde eles estavam morando no momento. Em vez disso, ele deveria ir até os parentes de Abraão, que moravam muito longe. Abraão pediu que o seu servo colocasse a mão por baixo de sua coxa e lhe fizesse um juramento pelo Senhor. Essa prática pode parecer estranha para a gente, não é mesmo? Mas muitos estudiosos dizem que naquele tempo a coxa era vista como uma fonte de vitalidade. Esse tipo de juramento solene era inviolável e deveria ser honrado até mesmo depois da morte. Hoje em dia precisamos de assinaturas reconhecidas, papel timbrado, testemunhas e ainda assim as pessoas não cumprem as suas promessas. Naquela época, a palavra com um simples ato como esse já bastava. Esse juramento revelou a importância da tarefa daquele servo. Então, o homem pegou 10 camelos de seu senhor e partiu com a promessa de Abraão que um anjo do Senhor iria à sua frente. Foi uma viagem de mais de 700 quilômetros até a Mesopotâmia. Quando estava perto da cidade de Naor, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço na hora da tarde, e ali orou ao Senhor, clamando por bondade e ajuda naquela tarefa. Olha só que exemplo lindo, não é mesmo? Precisamos clamar a Deus sempre quando temos algo para realizar. Devemos entregar nossas missões nas mãos de Deus e confiar que Ele irá nos ajudar a realizá-las. Não faça tudo na força do seu braço. O servo de Abraão pediu como sinal ao Senhor que a moça que lhe desse água para beber e se prontificasse a saciar a sede de seus camelos fosse a mulher escolhida como esposa de Isaque. As regras de hospitalidade daquela época diziam que a sede de um estrangeiro deveria ser saciada, mas a pessoa não tinha obrigação de saciar os animais. Rebeca oferecendo água aos camelos foi além da sua obrigação. Tudo aconteceu conforme o servo de Abraão havia orado. Rebeca deu água ao estrangeiro e para os camelos. Ela era filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, o irmão de Abraão. Depois disso, o servo deu presentes a Rebeca e perguntou de sua família, e quis saber se em sua casa havia espaço para que ele e seus animais passassem a noite. Ela ofereceu local para dormirem e falou de sua família. Com essa informação, o servo de Abraão sabia que Rebeca era prima de Isaque e que estava no lugar certo. Deus realmente havia dirigido cada passo daquele homem. O servo contou à família de Rebeca o propósito de sua visita e sobre como Deus agiu ativamente durante aquela missão, conduzindo até aquele local. Sendo assim, Labão, irmão de Rebeca, e seu pai aprovaram que a moça fosse levada como esposa de Isaque. Ouvindo isso, o servo entregou vários presentes à família para assim oficializar o noivado. No dia seguinte, ainda de madrugada, o servo de Abraão estava se preparando para ir para casa, mas o irmão e a mãe da jovem pediram para que eles ficassem mais alguns dias. O servo não aceitou o pedido e consultaram Rebeca, que decidiu partir com o homem. A parte final do capítulo nos mostra o encontro entre Isaque e Rebeca. Isaque, como um homem de Deus, havia ido meditar no campo. Ao cair da tarde, ele ergueu os olhos e viu que os camelos de seu pai estavam vindo. Quando Rebeca viu Isaque de longe, desceu de seu camelo e perguntou ao servo quem era aquele homem. Ele revelou que era Isaque. Então, ela tomou o seu véu e se cobriu. Isso era um costume da época. A noiva cobria seu rosto do marido até o momento da consumação do casamento.
O servo revelou a Isaque tudo o que havia ocorrido durante a sua viagem. Então Isaque tomou Rebeca e a levou até a tenda que havia sido de Sara, sua mãe. Ali ele a amou e consumou seu casamento. Com isso, Rebeca se tornou a nova matriarca da família, conforme o propósito do Senhor. O capítulo 25 começa nos dando informação de que Abraão tomou para si outra mulher. O nome dela era Quetura. Há muitas discussões entre os estudiosos se Quetura era apenas uma concubina de Abraão ou se ele havia realmente se casado com ela. Abraão deu tudo o que tinha para seu filho Isaque e aos filhos de suas concubinas deixou muitos presentes, além de tê-los enviado para longe de Isaque. O versículo 7 nos conta que ele viveu 175 anos, faleceu em boa velhice e foi enterrado por Ismael e Isaque na caverna de Maquipela, junto a Sara. O capítulo continua citando a descendência de Ismael, filho de Abraão com Agar, a serva de Sara, e nos diz que ele faleceu com 137 anos de idade. Depois, nesse mesmo capítulo, lemos sobre a descendência de Isaque, que orou por sua esposa Rebeca. Afinal, ela era estéril, então ela engravidou. Olha só que exemplo lindo, hein? Homens, orem sempre por suas esposas, em qualquer situação. A Bíblia nos conta que seus filhos brigavam dentro de sua barriga, e Rebeca, sem entender nada, pergunta a Deus o que estava acontecendo. O Senhor lhe diz que dentro do seu ventre havia 2 nações, que um povo seria mais forte do que outro. Então ela dá à luz. O primeiro saiu ruivo e peludo, e colocaram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrado ao calcanhar do primeiro, e colocaram seu nome de Jacó. Aqui no canal tem um vídeo contando sobre a história deles. Os meninos cresceram, Esaú se tornou um caçador habilidoso, homem de campo, e era mais amado por seu pai. Jacó era um homem simples que habitava em tendas, foi mais amado por sua mãe. Nesse ponto específico, Isaque e Rebeca falharam como pais. Certo dia, Esaú volta do campo com muita fome, e Jacó se aproveitou da situação para negociar o direito de primogenitura de seu irmão em troca de um ensopado vermelho. O direito da primogenitura garantia ao filho mais velho a posição de principal herdeiro da família. O primogênito recebia a porção dobrada da herança e assumia a liderança civil e religiosa da unidade familiar. Mas só para lembrar que no caso da família de Abraão, não estava em jogo apenas uma herança, e sim a bênção de Deus sobre a linhagem abraânica. Quando Esaú negociou a sua primogenitura, ele também desprezou as promessas de Deus. Não deixe de ler esses capítulos para ter mais detalhes. Aqui são apenas pinceladas para te ajudar no entendimento. Se você precisa de um vídeo institucional, didático ou até comercial, entre em contato comigo através do e-mail desenhandoabibliabr@gmail.com. Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse vídeo e até a próxima!